fica na mesma disposição. Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão aqui presentes e prestigiando esse nosso painel. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, Gilberto Gil e Marcelo Freixo, pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre como podemos levar a imagem do Brasil para o exterior e unindo essa missão ao advento da inteligência artificial e de tantas outras ferramentas tecnológicas. Então, eu vou começar esse nosso bate-papo com a seguinte pergunta. Em uma era em que as plataformas digitais têm o poder de alcançar audiências globais, como o Brasil pode usar a tecnologia para garantir representações autênticas da nossa cultura mundo afora? Boa tarde a todo mundo. É inegável o fato de que estamos, como nação, como país, enfim, como grande comunidade, 200 e tantos milhões de habitantes, quer dizer que nós estamos necessariamente, compulsoriamente ligados ao planeta, ao que acontece do ponto de vista global. As tecnologias, essas novas tecnologias, a propósito das quais muito desse encontro aqui diz respeito, essas novas tecnologias são novas ferramentas, novos meios de conexão. O Freixo gosta muito de utilizar essa palavra, que, aliás, é óbvia, não é? Nesse contexto nosso aqui. E, então, do ponto de vista global, do ponto de vista do mundo, quer dizer, se a gente está falando de um país que tem um território extraordinariamente imenso, nós temos um povo extraordinariamente grande, belo, forte. Nós temos uma cultura que nutriu-se primeiramente da força dos que vieram para cá conhecer ou dar a conhecer o país. Essa é uma das funções da descoberta do Brasil, essa descoberta que é tão discutida e contestada em vários sentidos, mas o fato é de que foi ali, naquelas primeiras grandes navegações portuguesas e no que veio logo em seguida, que esse esboço do mundo que a gente tem hoje foi feito de uma forma, primeiramente, mais precisa. Então, a contribuição que um país como o Brasil pode dar para esse novo somatório, para essa nova construção, enfim, de uma realidade que reúna na forma mais harmônica possível todos os povos do mundo, é uma contribuição extraordinária. Por isso, um território imenso, um povo farto e belo, uma cultura que foi iniciada por essa descoberta, por essa capacidade dos descobridores de revelarem o Brasil para o mundo, mas que agora já é uma cultura autoafirmada, uma cultura autoconsciente. O Brasil já sabe de si, já sabe que tem um jeito, já sabe que tem uma bossa, já sabe que tem uma série de coisas que começam a ser apreciadas, desejadas pelo mundo. Foi ontem em casa, eu estava com Flora sentado à mesa e as meninas que trabalham lá serviram um frango à milanesa, um pedaço de um porco, de um lombo de porco, uma salada com tomate, cebola e alface, e uma farofa
com a nossa extraordinária farinha de mandioca, enfim, com um pouco disso, daquilo com as castanhas no meio. E Flora me dizia assim, no final, quando a gente acabou de comer, ela disse assim, pois é, o mundo precisava... Eu adoro, ela é de descendência italiana, eu adoro a comida italiana, a comida francesa é muito boa, tudo isso é muito bom, mas o mundo precisa conhecer a comida brasileira, que é insuperável. Não tem comida mais gostosa, mais interessante, mais farta, mais variada no mundo do que a comida brasileira. Então, é isso. Nós, enfim, um dos nossos destinos é isso, é informar o mundo sobre uma nova forma de encarar a natureza, uma nova forma de encarar a linguagem, de encarar a espiritualidade nesse sentido da linguagem, uma nova forma de encarar o convívio entre as pessoas, ou seja, a construção de uma sociedade. O Brasil tem que dar exemplo para o mundo dessa construção de sociedade, enfim. E é isso, uma capacidade rápida de apropriação, no melhor sentido da palavra, de todas essas novas possibilidades, todo esse novo instrumental que é o que reúne a nós todos aqui hoje, que são as novas tecnologias. Perfeito. Queria agora que você, Freixo, falasse um pouquinho sobre a representação cultural do Brasil em termos globais, aliada às ferramentas tecnológicas. Boa tarde, Didi. Boa tarde a todas e todos. Gil, meu amigo. Olha, eu quero pegar um pouco carona no expresso do Gil. É um debate de descoberta, debate da inovação, da tecnologia, de que maneira o Brasil se apresenta para o mundo, de que maneira a gente coloca o Brasil na prateleira do mundo, que Brasil a gente apresenta pela sua diversidade. A diversidade é o que a gente tem de mais rico no Brasil hoje, né? O Gil falava de gastronomia. Qual é a gastronomia brasileira, né? Ela é diversa. Você tem uma gastronomia espetacular na Bahia, você tem outra espetacular em Minas Gerais, você tem a gastronomia pantaneira, você tem da Amazônia. E a gastronomia é esse Brasil com S, Brasil com Z nunca mais, mas é um Brasil com S, o S do saber e do sabor, né? Que vai misturando, é uma cultura, uma identidade. Então, como é que a tecnologia e a inovação fazem com que isso possa ser colocado para o mundo de uma maneira mais qualificada? É uma redescoberta, né? Isso começa com uma conexão de descoberta e hoje é uma redescoberta. Então, a gente está lançando a rota literária, né, no Rio de Janeiro e vamos lançar no Brasil inteiro. Né? Você visitar o centro de uma cidade a partir do olhar dos personagens do Machado de Assis é uma outra cidade que você está visitando. Né? Você andar pela Rua do Ouvidor, no centro do Rio, onde tantos bancários, escriturários, né, comerciantes andam, e entender que personagem do Machado de Assis teve ali, né, que livraria teve ali, você andar pela Carioca e pensar numa obra do Machado de Assis, você revisita, você redescobre um centro da cidade a partir de uma literatura. E aí é uma coisa importante, Didi, eu acho que o que há de mais sofisticado, na minha opinião, o que há de mais sofisticado na tecnologia é o encontro de pessoas. Eu acho que o melhor resultado tecnológico de qualquer nação é fazer as pessoas se encontrarem melhor. As pessoas se encontrarem com mais capacidade de escuta, com mais capacidade de olhar no olho, com mais capacidade de entender a cultura do outro, com mais capacidade de respeitar a identidade do outro, com mais possibilidade de ter mais responsabilidade com o planeta, com a questão climática. Eu acho que a tecnologia ela é uma ferramenta, mas ela é também um desafio. Ela precisa estar a serviço de um Brasil que a gente quer para o turista, mas que a gente quer viver também. Né? No nosso governo, não há um Brasil para o turista e um outro Brasil para o brasileiro. Tem que ter um Brasil só. Um Brasil que seja bom para visitar, mas um Brasil bom para trabalhar, bom para viver, bom para morar e bom para encontrar com gente, que eu acho que é o que a gente quer sempre. Bom, vocês falaram bastante sobre o papel da tecnologia para conectar pessoas
E eu queria, Gil, direcionar a pergunta a você. Você é testemunha da evolução da cultura brasileira ao longo de décadas. Como que a tecnologia pode trazer uma conexão maior entre as pessoas, preservando ainda a tradição da nossa cultura, da nossa música, da nossa literatura? Da forma que for possível, no sentido mais benigno da palavra. O possível dentro do bom e do melhor. Usufruir do bom, do mel e do melhor. Já podia virar uma música, né? Mas é uma música. É uma música. Ah, é uma música, então tá. Um dos papéis da minha vida foi traduzir, não é, as experiências, os olhares, enfim, os pensares, os saberes e etc., em música popular. Eu sou, enfim... Claro. São várias... Você falou das décadas, enfim, que eu venho testemunhando o processo da criação permanente da cultura brasileira. A minha inserção na cultura brasileira se deu diretamente através da música popular. Quer dizer, foi através dos grandes mestres, ouvindo Luiz Gonzaga na infância, logo em seguida Dorival Caymmi, e depois tantos outros, Ataúfo Alves, e, enfim, e as grandes intérpretes como as Irmãs Batista, ou Dalva de Oliveira, enfim, ouvindo esse povo todo. E aí chegou Antônio Carlos Jobim, chegou João Gilberto, chegou Nara Leão, chegaram tantos, Elis Regina, enfim, os que vieram da Bahia comigo, Caetano, Bethânia, Gal, enfim. Então, eu fui testemunhando, sim, muito desse processo de formação das novas camadas da cultura brasileira. Não só na música, porque enfim, apesar de ter o privilégio de exercer meu trabalho especificamente com música popular, a música popular ela mesma é um depositório de muita coisa da literatura, digamos assim, mais sofisticada, mas muita coisa da literatura popular. Por exemplo, toda a música nordestina está associada diretamente ao mundo do cordel, essa literatura que tem origens, enfim, medievais, lá na Espanha, em outras áreas da Europa, que migra para a América do Sul, vai para o Chile, vai para o México, vem para o Brasil, se instala fortemente na região do Nordeste brasileiro e acaba se tornando uma das matrizes, uma das formas para a construção do baião, do chachado, do xote, enfim, dessa riqueza imensa que é a música nordestina. Então, eu tenho passado minha vida, desde a infância, a serviço dessa causa, essa causa do conhecimento, do aprofundamento cada vez maior e cada vez mais possível dessa conexão, para usar a palavra que Freixo gosta de usar, entre nós, eu, todos os outros, todas as pessoas, os daqui e os do resto do mundo. Porque o Brasil, como eu disse logo na minha primeira fala aqui, o Brasil é hoje uma terra, um lugar de muita importância para o desenvolvimento planetário. Posso só completar, Didi? Claro. Acho que essa coisa da conexão que o Gil fala, acho que é o grande desafio da democracia, né? O século XXI tem como seu maior desafio a democracia. A democracia frágil, a democracia ameaçada,
O debate ambiental é um debate da democracia, o debate da responsabilidade climática é um debate da democracia. Como é que a gente pode aperfeiçoar isso? Isso tem muito a ver com conexão, de que maneira as pessoas vão se conectar. Eu brinco sempre dizendo que a tecnologia faz a gente, por exemplo, ela é muito importante para eu não precisar ir ao banco, né? Então eu uso a tecnologia e resolvo tudo no meu telefone, né? Eu resolvo uma série de coisas que eu não preciso mais ir. No turismo, ele é o contrário, né? Eu uso a tecnologia para eu me encontrar com outra pessoa, para eu ir para um outro local, para eu conhecer uma outra cultura, para eu saborear um outro país. Então, é um efeito diferente, é uma ferramenta que tem um outro propósito, que não é o do fazer sozinho, é o da conexão. Então, esse debate da conexão, ele é extremamente importante. É relativamente recente, década de 70 para cá, que surge uma coisa chamada turismo de experiência, né? E isso é muito rico. Eu não estou falando do turismo de massa, que tem o seu valor, que é importante, mas é a possibilidade de alguém conhecer uma experiência de uma forma de vida que é muito diferente da sua, né? Então, você organizar, né, que os franceses possam vir para cá conhecer a realidade de um quilombo é uma bela forma da gente enfrentar o racismo. Porque eu posso fazer esse quilombo sobreviver através do seu artesanato, através da sua história, né, através da sua organização comunitária, através de um turismo de experiência onde o mundo não precisa transformar, mudar ou alterar aquela vida. Mas, pelo contrário, é o que fez aquela vida ser secular, né, ser coletiva, é que é uma experiência para ser observada, vivida e conhecida pelo mundo inteiro. E o Brasil tem uma diversidade impressionante. A gente, nas feiras internacionais, tem usado um filme do Estevão Ciavata sobre a Amazônia, que é um grande amigo nosso. É um filme que é uma indígena numa canoa andando por dentro do rio Tapajós e apresentando a floresta amazônica. A gente utiliza, né, em 3D e nas feiras do mundo inteiro as pessoas entram na Amazônia através da tecnologia e a gente quer que as pessoas venham para a Amazônia para viabilizar uma maneira de crescer, gerar emprego e renda, preservando a Amazônia. Então, o que a gente está falando é de conexão, que é o grande desafio do século XXI. Vou emendar, então, já numa pergunta para você, Freixo, porque você acabou de comentar sobre essa iniciativa, falou também sobre o lançamento da Rotas Literárias, e fala-se muito atualmente em soft power, que é a capacidade de um país de promover a sua cultura, a sua manifestação artística para outros países. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre as iniciativas que vocês estão tendo dentro da Embratur para levar a cultura maravilhosa do Brasil a tantos outros locais. A gente criou a Embratur Lab, que fica no Rio de Janeiro, que é quem está organizando aqui a nossa participação nesse encontro. A Rota Literária é uma coisa que eu persigo há muito tempo. E a gente não está criando nada. Você tem a rota de Shakespeare, você tem a rota de Dostoiévski, você tem a rota de Agatha Christie, né? Você tem várias rotas que dialogam com a rota de Victor Hugo. Você tem muitas rotas pelo mundo que dialogam com uma literatura extraordinária, né? Você tem em Lisboa, né? Você tem a rota do Saramago, você tem Fernando Pessoa. O que a gente está fazendo é trazer a tecnologia e a inovação para fazer com que a gente possa ter georreferenciamento e a gente possa olhar para o centro da cidade a partir de personagens da nossa literatura. Começa no Rio de Janeiro, tem 2 rotas ali já preparadas, né? Academia Brasileira de Letras, né? Algumas das nossas estátuas, que a gente passa por ela e ali tem uma obra extraordinária de literatura, né? Você tem o Lima Barreto, você tem Manuel Bandeira, você tem tanta coisa inteligente, extraordinária nesse Rio de Janeiro que pode fazer a gente redescobrir um Rio de Janeiro. A pessoa pode vir para o Rio de Janeiro para visitar o Pão de Açúcar, para visitar o Cristo Redentor, mas ele pode ir no centro conhecer Machado de Assis, conhecer Lima Barreto, conhecer um pouco da nossa história, conhecer Cartola, Noel, conhecer também a música, né? Saber mais do Gilberto Gil e tantos músicos. Acho que a gente tem na cultura uma grande identidade brasileira e uma das maiores expressões está aqui no palco com a gente. Demais. Obrigado. Bom, agora a pergunta é para vocês dois, começando por você, Gil. Você, né, tem um acervo de criação cultural e artística própria muito extenso. Você está tomando alguma medida para preservar toda essa tua história usando as novas ferramentas tecnológicas? Ah, sim. Nosso acervo
geral que foi sendo acumulado através de textos, de recortes de jornais, de fotografias, de gravações, de entrevistas, aqui e ali, de gravações profissionais de música, discos e etc, etc. Tudo isso foi reunido recentemente, a questão de 1 ano, 2 anos, enfim, um grande acervo eletrônico, enfim, patrocinado por uma dessas grandes entidades, essas majors tecnológicas, enfim, atuais, e disponibilizado através desses acessos velozes que a gente tem hoje através dessas novas técnicas. Esse acervo está todo disponibilizado para todo mundo. Na construção na reunião desse acervo, muita coisa, muitas pequenas pérolas, muitas pequenas pepitas foram sendo descobertas aqui e ali, coisas que estavam perdidas, enfim, frases soltas que estavam por aí, que puderam ser reunidas, enfim, numa formulação poética ou literária nova. E a própria linguagem nova, a velocidade com que você pode fazer uma carretilha de fotografias num desses aparelhos de celular ou coisas do tipo. Enfim, então é uma felicidade que a gente possa utilizar esses novos meios para propiciar acesso, para disponibilizar, democratizar acesso, enfim, aprofundar contatos com todas as pessoas. E é uma felicidade. Eu agradeço à vida o fato de ter me trazido para o mundo nessa minha época, na época em que eu vivo. É uma época belíssima, uma época riquíssima, e o trabalho que tem que ser feito é cada vez maior, no sentido de que a benignidade de todo esse mundo, essas coisas disponíveis, prevaleça em relação, enfim, ao lado ainda obscuro, ao lado ainda terrível da guerra, do desencontro, enfim, da violência. Eu sou agradecido à vida, à natureza e à vida por ter me tornado um dos promotores dessa benignidade ambulante que a gente tem que esparramar por aí cada vez mais. Exatamente. Freixo, falando da preservação da nossa cultura em âmbito nacional e também da projeção disso globalmente. Quais são as iniciativas que você pode destacar aqui que estão sendo feitas e que, inclusive, de repente, promovam um acesso democrático mesmo à nossa cultura tão vasta e bonita? A gente está fazendo muita coisa. Acho que hoje é Rota Literária. O Gil é nosso padrinho, nossa inspiração. E eu só queria comentar 2 coisinhas, que o Gil tem essa baianidade forte, né? E quando a gente fala que o Brasil tem essa diversidade tão extraordinária, né? Tem uma igreja que eu amo de paixão, que fica no Pelourinho, que é a Igreja Rosário dos Pretos, né? O dia que vocês forem no Pelourinho, assistam uma missa na Igreja Rosário dos Pretos, que é uma das coisas mais lindas, Gil, que eu já vi na vida, né? E ali é uma missa católica, mas que tem sempre a música do candomblé, da umbanda, tem um pai de santo homenageado. Ou seja, no Brasil, a gente pode fazer com que as religiões se encontrem e tenha festa em música e não guerra.
É esse Brasil que a gente tem que mostrar para o mundo. O Brasil é uma grande lição, né? O Brasil é uma grande lição. E a gente precisa ter muito orgulho dessa história, né? A última vez que eu fui na missa, era uma homenagem ao terreiro Folha Seca, né? Então o pai de santo estava na missa, foi homenageado, teve uma oferenda com os atabaques, e a gente acabou a missa e eu fui tomar cerveja com o padre e com o pai de santo no terreiro. Isso é um negócio assim, é Brasil, né? É um negócio muito extraordinário, né? Em outros lugares do mundo as pessoas não vão conseguir nem entender um troço desse. Então, assim, essa é uma potência, né? E só para terminar, a gente está lançando 2 rotas que eu queria muito convidar que vocês fizessem, né? Essa rota literária para redescobrir o centro da cidade, mas a gente até dezembro está lançando a rota do samba, né? 2 de dezembro é o dia do samba, e aqui no Rio de Janeiro é muito comum ter o trem do samba, né? O pessoal pega o trem na Central do Brasil, vai até Oswaldo Cruz e Madureira. Oswaldo Cruz e Madureira, eles dificilmente aparecem em algum cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, mas a gente precisa entender que o Rio é muito grande, e a beleza do Rio está também em alguns lugares que a gente não costuma olhar pelos olhares tradicionais, né? Então nós vamos fazer a Rota do Samba, formando guias em Oswaldo Cruz e Madureira, para saber quem foi Candeia, quem foi Monarco, quem foi Paulo da Portela, gerando emprego, gerando renda, gerando orgulho, no Rio de Janeiro que é muito amplo, né? Então eu acho que são os desafios que as tecnologias nos permitem sair do nosso quadrado e sair do óbvio também. Lindo. Então, na verdade, acho que é isso, né? A gente tem que seguir aqui o cronômetro da regressiva. Muito, muito, muito obrigada. Você tem mais uma coisinha para falar? Tem uma camisa, ó, para você da Rota Literária. Obrigada, Freixo. Obrigada. Obrigado, Gil. Aí, ó. Pronto. Aí. Bom, é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada pelo prestígio aqui de vocês. Obrigada, Gilberto Gil. Obrigada, Marcelo Freixo. Até a próxima.